Lição número 2, nossa segunda lição do terceiro trimestre, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. O título do nosso estudo hoje é O único Deus verdadeiro e a criação. Texto áureo, Marcos capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Verdade prática: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aleluia! Leitura bíblica que embasará a nossa lição. A primeira está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e a segunda em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oremos. Pai, obrigado pela tua grandiosidade, obrigado pelo teu poder, obrigado pelo privilégio da nossa alma ter prazer, Pai, em louvar o teu nome, em estar na tua presença, em aprender da tua palavra, Pai, que a nossa alma, a nossa emoção, a nossa vontade seja tratada pela tua palavra, seja tratada pelo Espírito Santo, Pai. Abra o nosso entendimento para as coisas celestiais, para as coisas que vêm do alto, Senhor, para que saiamos deste ambiente sobrenatural hoje de manhã, transformados, animados e fortalecidos pela tua palavra. Aqueles que estarão conosco pela internet também, visita os seus lares, suas famílias, seus corações, seus escritórios, aonde eles estiverem, que a tua presença os alcance, que eles sintam a tua presença e sejam transformados pelo poder da tua palavra, Pai. E aqueles que ministrarão a tua preciosa palavra hoje de manhã, sejam mais uma vez direcionados pelo teu glorioso Espírito Santo. Fala conosco, muda a nossa história, transforma a nossa mente pelo poder da tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Também queremos dar boas-vindas aos nossos membros, alunos da IBD, bom domingo a todos, que Deus possa mais uma vez nos abençoar de uma forma poderosa, como tem nos abençoado até aqui, bem, e hoje estamos na nossa segunda lição desse trimestre, que temos como título, como o nosso pastor Luciano já abordou, o único Deus verdadeiro e a criação, amém? Então estaremos aqui nesta manhã tratando este assunto tão importante, é um dos nossos credos, credo que temos o nosso Deus como o único Deus, ou seja, não existe outro Deus para nós além dele. E também abordaremos nesta manhã a respeito da criação deste Deus que de um poder imenso que criou os céus e a terra. Amém? Vamos para a nossa introdução, para assim nós ganharmos bastante tempo. Nessa lição veremos as definições das palavras Deus e verdadeiro. Estudaremos que o fato dele existir, aliás, vamos aqui para outra. A doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Queridos,
Eu quero me associar aqui ao nosso comentarista, visto que na nossa limitação, na nossa pequenez, fica assim difícil entrar aqui em grandes definições. Até mesmo a Bíblia, ela não vem provar, ela não tem essa, Deus não quis deixar nada registrado a respeito de provar a sua existência ou não. Ela não tem essa linha científica de provar que ele existe. Não. Deus não precisa provar ao homem que ele existe e deixar aqui provas para tal. Por isso que, dentro do campo da ciência, da filosofia, os gregos, Platão, e mesmo hoje, no dia em que vivemos, as pessoas tentar debruçar diante de laboratórios, ou mesmo tentar provar cientificamente a existência de Deus, e bem como a criação do universo, e tentar, de alguma forma, provar a existência de Deus, ele vai se esbarrar em muitas coisas. Porque a Bíblia, a gente fica assim, na simplicidade de como Deus tratou esse assunto, quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, e lá está escrito: e criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ele não entra em detalhes de como ele criou. Ele não entra em detalhes como isto foi formado. Porém, o escritor aos Hebreus vai dizer que é um assunto que precisa se associar da fé. É por isso que o homem se esbarra e fica tentando, através de postulado e provas e teses, e não vai conseguir chegar a um denominador comum, porque o homem ele precisa da fé para entender a criação. Sem fé é impossível entender, porque para o homem encontrar um terceiro elemento, ele precisa de dois para encontrar o terceiro. Agora, Deus, diferente. A Bíblia diz que pela fé devemos entender que os mundos foram criados pela sua palavra. Ou seja, ele não precisou de nada para fazer aparecer aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, para o homem tratar isso de uma forma assim material, fica difícil, porque ele precisa entender de onde foi tirado esses elementos. E ele não encontra. E a Bíblia responde que Deus criou, diferentemente do homem, quando ele forma o homem na terra, ele usa o pó da terra para formar o homem. E a mulher, ele usou a costela do homem e entregou para Eva através da costela. Agora, quando ele faz existir tudo que está aí diante dos nossos olhos, aí precisa ter fé para entender que um Deus tão grande produz uma palavra, emite uma palavra, e esses gigantes estão aí diante dos nossos olhos, Esses gigantes, as estrelas gigantescas, os planetas, o universo na sua totalidade, como isso foi aparecer, Nós temos aí o Big Bang, que tenta explicar que foi uma explosão do acaso
que houve e essa explosão foi ganhando força e é impressionante, né? É impressionante. Quando você não consegue, quando você não faz uso da fé, aí você começa a tentar explicar cientificamente algo que você precisa ter mais fé ainda para acreditar no que eles estão dizendo. Então, é mais fácil você acreditar que Deus criou do que acreditar que uma explosão de algo minúsculo se expandiu e criou o universo. É. Eu cheguei à conclusão que é mais difícil você acreditar nessa explosão e que, por acaso, nessa explosão, a Terra foi premiada. E nessa explosão, a Terra foi premiada e se houve ali um minúsculo que acabou gerando vida e depois partiu para um outro, ainda também defendendo algo da evolução, né? Darwin, e foi evoluindo as espécies e chegou no que nós estamos hoje. Na verdade, irmãos, quando a Bíblia ela fala que Deus criou os céus e a terra, na verdade houve aí um cuidado muito grande quando Deus foi plantar o homem nessa terra, um cuidado no sentido de que tornar a terra habitável, dando a esse planeta algo sustentável para que o homem morasse aqui nessa terra. Eu diria para os irmãos de como Deus criou a terra, ela não mudou até hoje. Houve algumas alterações geográficas, em virtude de vulcões e outras coisas mais, animais extintos, podemos entender que sim. Porém, irmãos, na sua essência, ela não mudou em nada. Os tempos estão aí, tudo está aí para o homem viver, habitar. Deus disse para Noé que os dias já nunca mais iam se cessar. Haveria verão, inverno, outono. Haveria chuva, haveria geada, haveria tudo, e tudo está aí. Diante dos nossos olhos, porque Deus, Ele fez com que a terra fosse um lugar que o homem pudesse morar. Se o homem for para outro planeta, ele não vai encontrar meio de viver. Porque Deus plantou, Deus cuidou da terra para que o homem pudesse viver, descansar. Deu à terra uma rotação dentro de si mesma, uma rotação para que houvesse horas. A terra gira dentro de um eixo imaginário, como os irmãos muitos aprenderam na escola, e ela ganha uma velocidade muito grande para que ela pudesse, dentro de 24 horas, dar uma volta em si mesma. Para aqueles que moram na linha do Equador, essa velocidade chega a 1.600 km por hora. Velocidade que o homem não percebe, mas ela está girando. E alguém pergunta, mas e se ela não girasse? Se ela não girasse, você ia ver noite só depois de 6 meses. Ela ficaria 6 meses dia e 6 meses noite. Pergunto aos irmãos, é possível ter vida na Terra sem que tivesse toda essa movimentação? Precisamos da Lua? Como seria isso? Mesmo o seu movimento de translação para dar as primavera, verão, outono, inverno, tudo isso Deus cuidou para que você estivesse aqui. Amém? Tudo Ele cuidou, tudo Ele fez. Na grandeza de Deus, Ele fez tudo. Então, precisa se provar alguma coisa? Tentar. Agora, para você entender isso, você precisa da fé.
Da fé. Sem a fé, o escritor Eusébio disse que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. E à medida que você se aproxima mais desse universo, você vai ficando assim mais precisando de mais fé. Essa é a realidade. Você vai precisando de mais fé, porque você vê uma grandeza de um Deus que produziu, fez isso aparecer do nada. Agora também, irmãos, Deus ele quis fazer. Ele é soberano. Eu já vi alguém dizer assim, Deus criou o homem porque ele não queria ficar sozinho. Não, nada disso. Deus fez o homem, a mulher, Deus criou o mundo porque ele estava se sentindo muito só. Não, irmão, Deus é perfeito. Amém? Deus, ele é perfeito. Ele não precisa, irmãos, de fazer alguma coisa para ele se completar. Não, ele não tem insônia, não tem ansiedade, ele não tem depressão. Eu estou me sentindo só, preciso de... Deus estava se sentindo muito só, precisava de uma companhia, fazer o homem para conversar. E aí Deus arrumou uma atividade para vir aqui na viração do dia, que Deus estava sentindo só. Não, queridos, Deus sempre existiu. A Bíblia diz que existe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que realmente aconteceu foi que, na sua soberania, ele decidiu criar, irmão, os mundos, os céus. Né? Nós temos aí o céu das nuvens. Quando você olha, você vê o céu das nuvens. Mas depois você vê o céu dos pássaros. Porque a rainha das aves voa até 10 quilômetros de altura. Depois nós temos o céu das estrelas, que estão tão longe. E depois aí começa a ficar mais difícil. Porque aí... céu das aeronaves. Mais uma. Muito bem. Agora, precisamos olhar isso assim, com a simplicidade da palavra de Deus, como ela mostra, e entender que tudo isso aí existe a grandeza de Deus. Quando você avança na ciência, ou se aproxima mais de Deus, ou se você não quiser se render a Ele, aí se aparecem essas pessoas aí que começam a dizer que Deus não existe, e que para Deus provar para Ele que Deus existe. Querido, Deus não vai provar para ninguém, não. Ele é Deus. Amém? Tem muitos ex-ateus aí que se renderam. Porque o ateu, na verdade, irmãos, ele é uma guerra constante. Ele quer provar algo que não existe, que está dentro dele dizendo que existe. Então ele está numa guerra constante. Porque se ele está tão em paz que Deus não existe, ele não precisa entrar em guerra. Porque o homem, irmãos, o homem, quando eu falo homem, eu falo do gênero humano, ele tem dentro de si um pedacinho de Deus. Ele tem. Mesmo que ele não conhece a palavra, mesmo que ele nunca leu, mas ele tem, de uma forma assim intuitiva, o certo e o errado. Ele tem dentro de si. E desde os primórdios tempos, o homem ele tem algo de dizer de Deus. De uma forma errada? Tem, mas ele quer se relacionar com Deus. Com um Deus estranho, com imagem, com alguma coisa, mas ele quer se referenciar com Deus. Isso significa dizer que a sua origem é de lá. É ele que formou o homem. Então ele tem um pedacinho de Deus dentro dele. Mesmo na sua distância, na sua rebeldia, ele se rende a esse Deus. E às vezes ele fala o nome de Deus sem querer, né? Quando ele chuta uma pedra, ou ele cai, a primeira coisa que ele fala, ai meu Deus! Assim, de uma forma espontânea. Impressionante, né? Mas nós estaremos, irmãos, tentando fazer aqui algumas definições, né?
iremos pontuar algo importante. No hebraico, irmãos, o nome de Deus, ele aparece como Elohim. Elohim. No grego, é Theos. No latim, que é a nossa língua, a origem da nossa língua, né, o latim, é Deus. Então, quando você ouvir falar Elohim, ou Theos, na nossa língua Deus, está falando dele, né? Está falando dele, o nosso Deus. São as definições do seu nome. E ele aparece no nosso credo, nós cremos que foi ele, o nosso Deus, que criou os céus e a terra. Isso nós iremos defender. Não existe nenhuma obra do acaso. Não existe. Também nós cremos, irmãos, que o nosso Deus é imutável. Isaías, capítulo 26, versículo 4, o nosso Deus, ele é imutável. Deus não consegue mudar. Os escritores hebreus dizem que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Ele não muda. Ele não foi criado, ele é Deus. Ele não consegue mudar. Jó, capítulo 42 e 2, e também o Salmo 139, vai aí dar todo o norte a respeito desse Deus. Ele é onipotente. Ou seja, ele pode fazer todas as coisas. Ele não tem algo que ele não possa fazer. Não foi isso que o anjo disse para Maria? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Mas imaginou você estar de um lado de um Deus que não consegue enxergar coisa que ele não consegue fazer? Então, quando se dá a ele esse atributo, que ele é onipotente, é porque ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer. Então, se você entrou aqui nesta manhã e está precisando de alguma coisa, pode pedir para ele. Ele é onipotente, ele pode. Amém? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não existe nada que se possa esconder dos seus olhos. João viu ele na ilha de Pátimos. Jesus já é, na sua realidade, ele disse que os seus olhos eram como chamas de fogo. Para ele, o dia e a noite é a mesma coisa. Diferentemente de nós, né? Quando você levanta de madrugada para ir ao banheiro, alguma coisa, é um problema, né? Você tem que andar devagarzinho até chegar na tomada, porque você não está enxergando nada. Deus não. Para ele, o dia e a noite não muda nada. Aleluia, glória ao Senhor. Para ele, o dia e a noite é a mesma coisa. E também ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não existe um lugar que ele não esteja. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aonde quer que você esteja, ele está presente. O salmista diz: se eu pegar as asas da águia e subir, ele está lá. Se eu descer nas profundezas, ele também estará lá. Para onde eu fugirei da tua face? Não existe um lugar que Deus não esteja. Que os seus olhos não... mas... Não existe parede, não existe algo que possa dizer aqui Deus não entra. Às vezes eu fico a pensar naquele momento que os discípulos estavam naquele cenáculo e alguém disse: fecha bem a porta, porque estamos aqui com medo das autoridades romanas, dos religiosos que mataram Jesus. Vamos ficar aqui bem guardados. De repente se apresenta alguém no meio do cenáculo e diz: paz seja convosco. Amém? Ele não pediu chave para ninguém. Ele entra em qualquer lugar, irmão. Qualquer espaço.
Ele mora no nosso coração. Oh, aleluia, glória ao Senhor. Agora, ele também tem personalidade, irmãos. Isso é importante nós citar aqui nesta manhã. Ele é dotado de personalidade, né? A Bíblia nos atribui a Deus as suas características da sua personalidade. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 15, vai nos dizer que ele é um Deus zeloso. Ele, no livro de 1 Reis, capítulo 19, capítulo 11, versículo 9, vai dizer que ele se ira. Apocalipse 3 e 19 vai dizer que ele ama. E Provérbios 6 e 16 vai nos dar a informação que ele se aborrece. Isso faz parte da sua personalidade. Deus se ira. Ele é Deus zeloso. Ele ama. Isso faz parte da sua personalidade. Agora, os dicionários vão dar a seguinte informação: que ele é um Deus real, um Deus exato, autêntico, genuíno, legítimo, não é fingido, é sincero, não é fictício, não é imaginário, não é enganoso. Ele é verdadeiro, e ele é santo, e ele não é falso. Isso segundo os dicionários, especialmente o dicionário Aurélio, vai nos dar esta informação. Não está na lição. Esses versículos que eu passei aos irmãos não estão na lição. Depois, quer que eu repita? Qual que é o irmão? Ah, tá, muito bem. Vamos caminhar, né, irmãos? Porque eu tenho alguns minutos aqui e vamos seguir a risca, né? O único Deus verdadeiro, o Shema, é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, a qual inicia o versículo que se tornou, ao longo dos séculos, a confissão de fé dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Esse aqui, irmãos, os judeus eles colocavam esse versículo assim no peito, na testa, enfim, em qualquer lugar que fosse possível para que eles pudessem ler. Eles recitavam esse versículo pelo menos 3 vezes ao dia. Eles faziam essa leitura, eles recitavam constantemente. E ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, isso era uma forma deles estar dizendo a respeito desse Deus. Deus se posicionou para eles como o único Deus, e eles recitavam durante o dia como se fosse um texto áureo. A cláusula final é que o único Senhor também se traduz por o Senhor e é um, conforme as versões espanhol e Reina Valera e judaica, conhecido no Brasil como a Bíblia hebraica. A construção hebraica aqui permite ambas as traduções, de acordo com as declarações de Jesus. O Senhor é um só. Tradução brasileira. Aqui é um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas a ideia de existir um só Deus e Deus ser um só diz respeito tanto à singularidade quanto à unidade. Na velha aliança, irmãos, Deus ele se dirigiu aos profetas e a Moisés e aos líderes da época. Para Moisés ele disse: diga a Faraó que eu sou. Para Moisés, ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se posicionou na velha aliança como um Deus criador, como um Deus que entrava em batalha, em defesa, um Deus que pelejava pelo seu povo na velha aliança.
Porém, irmãos, quando nós vamos para a nova aliança, Jesus faz uma virada. Ele faz uma virada nessa condição de um relacionamento do homem para com Deus. Jesus chamou os seus discípulos e quando ele disse, Senhor, ensina-nos a orar, aí Jesus já encontrou o momento já de fazer essa mudança de relacionamento do homem para com Deus. Quando Jesus disse assim, quando vos orares, orais assim, Pai nosso que estais no céu. Aí entra, irmãos, pela primeira vez, um relacionamento diferenciado. Agora, não é eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jesus chama os seus discípulos para conversar com ele no sentido familiar. Ele disse, quando vocês orarem, diga, Pai nosso que estais no céu. Agora, não é um Deus que está lá, mas agora é um Pai. Agora você vai falar com ele numa intimidade. Quem sabe os discípulos ficaram assim assustados, dizendo, mas eu vou falar com ele como Pai? É, como Pai. É que nós estamos acostumados, já no mundo cristão, de dizer Deus nosso Pai. Mas para eles, não. Para eles, é um Deus criador, um Deus guerreiro, um Deus que peleja, um Deus que trabalha, que faz as coisas acontecer. E eu penso que isto, irmãos, é de suma importância, porque nós devemos nos relacionar com Deus, não como um Deus distante, mas um Deus perto. Amém? Você não deve orar, você não deve se relacionar com Deus como Deus fosse uma pessoa estranha para você. Como um Deus que estivesse assim, bem indiferente à sua situação, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Jesus, ele traz esse assunto dizendo assim, não, quando vocês forem orarem, diga assim, Pai nosso, que estais no céu. Ou seja, vamos falar pertinho, vamos conversar de uma forma familiar, para que isso, Deus quer que você... Deus já sabe do meu problema. Não, eu sei que Ele sabe, mas você precisa falar. Você precisa trocar informações com Ele a respeito dos seus problemas, da sua necessidade. Muito bem. Monoteísmo é a crença de um só Deus e se distingue do politeísmo. Né? O que é monoteísmo? Monoteísmo é aquilo que nós defendemos. Temos um só Deus. Né? Politeísmo é a crença de vários deuses. Paulo, quando chegou em Atenas e viu ali um altar do Deus desconhecido, segundo os historiadores, lá em Atenas tinha mais deuses, no plural, do que pessoas morando na cidade. Então, essa busca, irmãos, de deuses, de vários deuses, e hoje, né, nós temos aí tantas vozes, tanto que se fala, e se fala de deuses, e professa, não, ele está falando de Deus também, mas ele está falando de Deus. Querido, existe Deus e deuses, né? Nós precisamos saber diferenciar essas coisas e entender. Eu vou lá, mas estão falando de Deus. Espera aí, não é bem assim. É bem assim. Quando a nossa lição fala esse título, único Deus verdadeiro, sabe por quê? Porque existe o Deus falso. Jesus falou de um Deus. Ele falou de um Deus chamado Mamon. É o Deus do dinheiro. Né? E as pessoas... E tem gente que fala, eu não adoro imagem. Não, imagem eu não adoro, não. Você não adora a imagem? Não. Mas adora o dinheiro. Adora as coisas desta vida.
Não sabiam que há pessoas, irmãos, que passam o dia inteiro só falando em dinheiro. Só falando em coisas desta vida. Para ele, tudo isso é o mais importante. Então, isso passa a ser um Deus. Como que dizendo assim, se eu me valer do dinheiro, eu tenho tudo que eu quero. Não, querido, você vai entender que isso é muito pouco. Esta vida, você precisa de muito mais. A sua alma deseja muito Deus. E quando esse vazio se preencher de Deus, você vai ver que estas coisas ficam em outros planos. Você vai ver é quando o dinheiro não comprar mais um sorriso, um sono. Quando o dinheiro não comprar aquilo que você tanto deseja, que é a paz. Exatamente. Achou que se ele valesse da fortuna, ele seria um homem feliz. Estou me reportando aqui para aqueles que estão na internet que não ouviu, do filho pródigo. Antecipou a sua herança para ser feliz. Não conseguia enxergar a felicidade dentro da casa do pai. Então nos percebe que o homem precisa muito mais do que isso. Quando o dinheiro Os irmãos sabem pela estatística que o índice de suicídio estão mais para aqueles que mais têm do que aqueles que menos têm. Aqueles que se embebedam, pessoas que perdem, deixam de viver, e quando você vai ver, são pessoas que possuíam fortunas, mas passavam a noite bebendo bebidas fortíssimas. Eu conheço pessoas, sei de pessoas que deixaram de estar entre nós em virtude de beber muito, e tinha muito dinheiro, mas não buscavam a paz, a felicidade, em cima dessas coisas. Então, se você, eu disse ontem para uma pessoa, Tiago vai dar uma informação importante, a Bíblia nos dá o caminho. Aqueles que desejam ser ricos, está a iminência de cair em laço. Então, o que o homem precisa é de Deus. Busca Deus, querido, que você vai preencher o seu coração, vai preencher a sua casa, e Deus vai lhe entregar tudo o que você precisa. Amém? Tudo que você precisa, você vai ter. Porque se Deus vai interagir na sua vida e não vai deixar faltar nada. Amém? Vai cuidar de tudo. Todos os detalhes da sua vida, Ele vai cuidar. E não só da sua vida, mas também da sua descendência. Nunca havia um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, além de Deus cuidar da sua vida, Ele cuida dos seus. A Bíblia diz que Deus disse, Jeremias, você não vai casar. Você não vai ter filhos. E depois, ele entendeu perfeitamente. Porque haveria uma destruição já decretada na frente. E Deus não queria que Jeremias visse o sofrimento dos seus filhos. A tragédia que ia acontecer. Deus o guardou. Olha que cuidado de Deus, irmão. Deus vai campeando, irmãos. O radar de Deus é lá na frente. Às vezes você está chorando agora, mas sabe por quê? Porque Deus está cuidando de um grande problema lá na frente. Deus diz, Jeremias, não case. Mas por que, Senhor? Não casa, não tenha filho. Não faça isso. Mas, Senhor, eu não vou casar. Não, Jeremias, não faça. Daí, poucos anos, a tragédia. Para onde o povo foi? Escravos na Babilônia. Aqueles que chegaram vivos, né? Porque uma grande parte morreu na invasão. Então, esse Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele cuida, Ele trabalha, e Ele está do nosso lado interagindo de todos os meios para que nós pudéssemos ser felizes, irmãos.
Então, nós devemos dar espaço para ele. Amém? Monoteísmo judaico e cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6 e 4 e 6, é o mesmo Deus que ele revelou, que ele revelou à humanidade. E quem todos os cristãos servem ama acima de todas as coisas. Assim, Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para que os judeus e gentios, o mesmo Deus revelado por Jesus, o Deus de nossos pais, de antemão, se designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Monoteísmo. Houve, irmãos, a grande dificuldade na época de fazer associação para os cristãos do primeiro século e aqueles que adivinham do judaísmo, acreditar que o mesmo Deus dos gentios agora era o mesmo Deus dos judeus. Porque os judeus na velha aliança ostentavam que eles eram detentores do Deus verdadeiro e que o Deus era somente deles. Que as demais nações não tinham o privilégio de ter este Deus. E isso permeou por séculos e por séculos e por séculos. Então eles tinham isso fechado entre si, que os outros povos não tinham direito de ter este Deus. Houve essa dificuldade muito grande no primeiro século. Mas Paulo tratou esse assunto com muito cuidado, com muito carinho, no sentido de que eles pudessem entender que houve agora essa junção e que Deus deu abertura para o mundo, para os povos, para que alcançassem esse Deus verdadeiro. Que isso não se limitava somente aos termos de Israel. Isso era tão forte, irmãos. Não se lembra daquela mulher cananeia, quando ela saiu gritando, pedindo ajuda, que a sua filha estava com aquele problema, e os discípulos disseram: Senhor, espere essa mulher que ela vai embora. E a mulher gritava, desesperado, e Jesus acabou, de uma forma pedagógica, trabalhando ela, e depois até levou esse assunto aos seus discípulos, dizendo que a mulher, embora não sendo uma mulher, filha de Abraão, mas era uma mulher que tinha muita fé e que serviu de exemplo para eles. Mas ali ficou Jesus acabou dizendo: olha, eu fui enviado às ovelhas de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Foi por isso que aquela mulher disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí Jesus disse: olha, grande é a tua fé. Então, eles eram fechados. Agora, quando Jesus vai para a glória, ele manda que eles saíssem para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, levando a palavra. E quando Pedro é informado que é para pregar para Cornélio, diz: mas ele não é do nosso povo. Então havia aquela dificuldade de avançar a territórios diferentes. Causou uma interferência de Deus. Ele: não, esse negócio eu não vou fazer. Mas o fato é, irmãos, que o Deus de Israel é o nosso Deus. Aquele Deus que bradou lá no monte, dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Nós somos incluídos na família de Deus. Nós somos enxertados na videira e fazemos parte agora desta herança. Através de quê? Através do sacrifício de Jesus. Ele uniu os povos, ele uniu as nações. Aquilo que estava para um povo, agora é para todos. Essa diferença do Deus de Israel até hoje existe, que eles são um povo separado. É um povo diferente nosso, eles não se misturam. Muito difícil.
É porque eles não creem, irmãos, Exatamente. que Jesus é o Filho de Deus. Eles não creem que o Filho de Deus veio à Terra e passou por esse processo, então eles continuam ainda defendendo, embora bem enfraquecidos, né? Bem enfraquecidos do que era, mas eles ainda continuam dizendo que veio um profeta, que tinha poderes, mas que não é o Messias que eles esperam. Então eles não conseguem fazer essa diferença, essa mudança que precisava ser feita. E Jesus mesmo disse a eles, né? Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam, mas virá um outro em meu nome e vocês vão até ver o brilho dos seus olhos e esses vocês vão receber, que é o anticristo que eles vão abraçar. Mas vamos continuar aqui, né, irmão? Modelo criacionista. Criacionista. O criacionismo é a posição que se propõe ser a origem do universo e da vida, resultado de um ato criador intencional. Essa cosmovisão é encarada com suspeita porque a comunidade científica incrédula a considera como uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé. Como eu disse aos irmãos no início aqui, que se você não usar a fé, você não vai conseguir enxergar praticamente quase nada a respeito desse fato. Enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica, mas existem variações em ambas as propostas. Descobertas ao longo dos séculos, confirmam que há causas inteligentes, empiricamente detectáveis, são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente. Criacionismo e design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta da metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente e vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratórios que Deus o criou. Queridos, esse aqui é um assunto que nós já abordamos no início, mas vamos dar aqui ênfase a essa força científica de tentar provar a criação e também a evolução. Eu digo aos irmãos que, no que tange à evolução, que existem algumas mudanças, eu penso que há algumas mudanças no sentido de animais, ou até mesmo as pessoas, dependendo do lugar aonde mora, você começa a desenvolver algumas coisas para você sobreviver, no tipo de pelo, de forma de o animal poder sobreviver naquela região, ele começa a se adaptar em virtude da região, né? Aonde esse animal vai vivendo, ele vai se desenvolvendo meios para ele poder viver. Eu penso que existe essa adequação dependendo da região aonde você vive, né? Por exemplo, se você vive num lugar muito frio, você vai desenvolver uma pele que vai lhe dar um meio para você resistir mais o frio, ou mesmo nos lugares mais quentes. Existe uma adaptação climática entre os seres humanos e também os animais, e assim sucessivamente. Conforme a temperatura, você vai se adequando, o seu organismo vai se adaptando para aquele lugar.
O próprio instinto biológico vai dando essa característica para você sobreviver. Agora, quando se fala em evolução da espécie, aí já não tem fundamento bíblico. Ou seja, vamos usar como aquilo que se defendia, hoje já nem tem tanto mais peso, mas que o homem foi evoluindo ao passar do tempo, do macaco, e foi se modificando, e hoje é um homem, já moderno, e assim sucessivamente. Não, querido, se fosse uma evolução do macaco, ou alguma coisa parecida, não teria mais macaco no mundo. Todos teriam sido evoluídos. E assim sucessivamente, pelo tempo. E assim, aí estaremos vendo espécie em evolução. O que existe hoje é muitos animais que foram extintos e assim sucessivamente, mas nada do que a Bíblia fala, né? Deus criou, Deus fez produzir e está aí como é hoje. Não mudou em nada. O homem foi formado e inteligente, diferentemente dos animais, e Deus disse para que o homem dominasse todas as coisas, e o homem domina mesmo. Não muda nada, irmãos. Tudo está aí, patente como Deus fez. Agora, levar essas coisas, esses conceitos, essas metodologias, e tentar, de uma forma inteligente e... Não vai conseguir de forma nenhuma. O fato é que nós defendemos que Deus criou o universo. Deus fez tudo isso aparecer. Deus, na sua inteligência, eu fico às vezes pensar na minha limitação, Deus, irmãos, Ele é muito inteligente. Ele faz as coisas acontecerem, Ele dá o jeito para que as coisas funcionem, e funcionem muito bem. Muito bem. Não muda nada. Ele dá sustentação para tudo que Ele fez de uma forma perfeita. Isso é muito lindo, viu, irmãos? Aonde Deus põe a mão, que Ele cria, muito bem feito, muito bem formado. Deus existe. Ele colocou diante de nós um design muito inteligente. Essa é a realidade. Muita inteligência. Quando você vai em lugares diferentes que você nunca viu, às vezes você fica parando assim e diz, mas que design, que coisa linda, que perfeição, que Deus criador, que coisa bela. Você vê até numa flor, né? O desabrochar de uma flor, você vê um design inteligente, você vê Deus produzir a formiga, né? Eu estava vendo esses dias atrás o trabalho das abelhas. Irmãos, a abelha, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. A abelha, irmãos, é capaz de chegar numa colmeia e voar. É muito interessante. Ela voa e a forma que ela se move quando ela chega, ela vai estar dizendo para as demais que ela encontrou alimento. Ela vai, da forma que ela voa, ela vai dizer para as demais a distância que está o alimento e a direção que está o alimento que ela encontrou. As demais, a abelha sai e vai exatamente da forma que ela voou para encontrar o alimento distante. Nós percebemos, ela dá o norte, dá o leste, e tudo é direcionado pelo sol. O sol é o meio que elas usam para dar a direção. Às vezes você pergunta para alguém, diz, onde fica o norte? Não sei, uma abelha sabe. Onde fica o sul? A abelha sabe. É impressionante a inteligência desses insetos.
E Deus fez insetos tão pequenos e inteligentes, e Deus fez animais tão grandes e também inteligentes, que se movem na natureza com uma perfeição. Quando você vai estudar e ver a parte do mundo animal, o elefante ele consegue, no meio do deserto, através de um sentido que ele tem, saber que ali embaixo tem água. Você passa para aquele lugar, você não sabe. Mas o elefante, ele sabe que tem água a poucos metros, porque Deus fez assim. Queridos, isso é um design inteligente no mundo animal, para que eles pudessem sobreviver. E nós aqui, como os humanos, Deus deu uma capacidade extraordinária para desenvolver grandes obras, grandes realizações, para você se desenvolver e crescer neste mundo. Há uma inteligência, uma capacidade de realizar grandes mudanças. E você deve usar tudo aquilo que Deus lhe deu. Amém? O modelo evolucionista é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar da sua aparência científica. Tem por base pressupostos naturalistas, entre os quais a proposta de darwinistas da seleção natural se destaca-se como principal mecanismo evolutivo. O naturalismo, a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo, ensina que organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo através das eras. É a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de um processo de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador. Isto é, eles teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Mas tudo isso não passa de mera teoria que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus na criação. Queridos, a própria comentarista já dá aqui o desfecho final. É um assunto que não passa de uma teoria e que nunca pôde ser confirmada. Foi uma teoria, irmãos, que se lançou e a origem das espécies, que Darwin, em 1859, parece, foi essa data que ele soltou esse livro e se propagou, mas não passou de meras teorias e ganhou as escolas. Irmãos, aquilo que não, parece que dá ênfase, aquilo que não é para Deus, cresce numa velocidade tão grande e ganhou as escolas, ganhou as universidades, e aqueles que, porque interessa às trevas, invalidar as coisas de Deus. Interessa muito às trevas. Mas tudo aquilo, irmãos, que não tem sustentação na palavra de Deus, vai caindo por terra. Dia após dia, isto vai morrendo. Não somente isto, mas aquilo que as pessoas começam a defender e passar a disseminar, vai perdendo força, porque Jesus disse que a minha palavra é que permanece para sempre. Há muitas pessoas preocupadas com tantas coisas, e às vezes eu me paro e digo, irmãos, calma, isso não vai longe, isso não vai se perpetuar. Sabe por quê? Porque o que vai ficar para sempre é a palavra do Senhor. Amém? Então nós devemos tranquilizar os nossos corações, nesse sentido de que todas estas coisas vai caindo por terra, e o que fica em pé é versículo 1 e 1 do livro de Gênesis. E criou Deus os céus e a terra. Amém? Deus criou tudo. A criação do universo. Deus criou o universo do nada. É chamada Creatio ex nihilo. A teoria judaica cristã revela na Bíblia. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico.
O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo hebraico criou é bara. Este apresenta características peculiares ao sujeito. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel. E nunca foi aplicado a Deus estranho. É um termo próprio para se referir à ação criadora de Deus e a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Essa ideia do fit divino, ou seja, faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada, de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. É muito lindo, né, irmãos, quando nós abordamos esse assunto, porque nós estamos aqui em alto e bom som, dizendo das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. Quando disse criou Deus os céus e a terra, Deus está dando ênfase aqui que o universo e a terra que ele estava plantando o homem, foi tudo criado por ele. Tudo criado por ele. E hoje se sabe que esse céu que está aí, que Deus criou, é tão imenso, irmãos, é tão imenso, que quando Deus disse a Abraão, conte as estrelas se a pode contar. Eu penso que naqueles dias Abraão não sabia que tem mais estrelas no céu do que areia na praia. Como ele podia contar? Como ele poderia chegar no número, sendo que são bilhões e bilhões de estrelas que estão neste firmamento? E existem estrelas de uma grandeza excomunal. Existem estrelas de uma grandeza excomunal. Nós temos uma estrela tão grande, que você pegar um avião e viajar numa velocidade de 900 km por hora, para você dar uma volta nessa estrela, você vai precisar de 1.100 anos. Você consegue aplaudir o Senhor, irmão? Você precisa de 1.100 anos. Na Terra, você faz essa viagem com 44 horas. Tal é o tamanho dessa estrela. Agora eu digo, você diz, mas como pode ser isso? Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. Está lá. É Deus dizendo para o homem, eu sou Deus. Eu consigo fazer isso. Eu tenho poderes para fazer isso. Então, quando você ouve isso, você deve dizer assim, Senhor, o meu problema é pequeno. Eu sou pequeno. Nós estamos aqui nesse universo. Se você acha que tudo isso aqui é grande, Deus tem algo muito maior para lhe mostrar. Deus tem algo muito maior para lhe dizer das suas grandezas, da sua criação, do seu poderio. A paz do Senhor para todos. Eu só queria lembrar ao pastor daquele maremoto que houve, parece que na Indonésia. Maremoto, né? Que houve na Indonésia. Na Indonésia. E que os jornalistas, eles ficaram muito admirados com a situação que houve lá, né? Porque antes de acontecer o maremoto, lá tinha muitos camelos, e eles se ausentaram dali bem antes de acontecer. Ganharam alto, né? E quando aconteceu, nenhum deles estava ali, né? A população foi pego de surpresa, né? Morreu muita gente, houve muitos destroços, mas os camelos tinham saído muitos antes de lá. Então, o que a gente vê nisso, né? A inteligência que Deus dá para as criações,
E nós estamos debatendo aqui com um problema desses evolucionistas, dessas pessoas que acham que muita coisa vem pela evolução, esses problemas todos. Eu lembro até que a gente passou por alguns livros, na época do curso teológico, que o senhor também estudou isso daí. Então, a gente observa, tem uns livros que, no fim, nós passamos pelos livros apócrifos da Bíblia, mas passamos também por aquelas histórias dessas religiões pagãs, e inclusive inclui os evolucionistas e muitos outros, que a gente chega a ter momentos, a gente querer nem ler aquilo lá, porque, no fim, é uma baboseira só, sabe? Mas, no fim, você tinha que ler para você se embasar das situações que há no povo, né? E a gente começa a observar, meu Deus, quando o homem decide entregar a sua vida para Deus, através da fé, ele escapa, está fora de tantas essas coisas que lhe vêm à mente e que nunca tem um fim feliz. Né? Perfeito. Todas as pessoas que não creem em Deus. Lá, as criações, né? Os elefantes teve essa intuição dada por Deus de escapar de um flagelo. E os homens hoje não têm resposta e insistem em coisas que não trazem nada a eles. Obrigado, pastor. Bem verdade, irmãos, que a porcentagem, conforme o pastor aqui mencionou, que às vezes não dá vontade nem de ler, eu fui procurar ver qual o índice de porcentagem de pessoas que defendem isso. Queridos, é muito pequeno. É muito pequeno. Porque, queridos, é uma coisa assim tão absurda que isso vai tendendo a números cada vez menores. Às vezes a gente pensa, será que é muita gente que defende o evolucionismo? Não, queridos, é um número muito pequeno frente à grande massa que não consegue, mesmo que às vezes as pessoas até querem, mas não conseguem defender algo tão assim, um absurdo como essas coisas que nós aqui mencionamos, porque nós estamos falando, irmãos, como o nosso comentarista diz, que um Deus que fez criar todas as coisas e deu sentido para tudo que está aí, e se houver qualquer mudança no que está, é impossível se viver na Terra. Impossível de viver na Terra. Então Deus fez um design muito inteligente, com muito cuidado, e o homem está aí se aproveitando de tudo que está, né? Vamos para um detalhe. Né? Um detalhe, nós não temos tempo, nós somos 10h18, eu tenho mais 10 minutinhos. Por que a água do mar é salgada? Né? Por que ela é salgada? Tão salgada. Eu, quando fui para a praia a primeira vez, quando eu levei aquela água na boca, meu Deus, é muito sal. Por que ela é salgada? Por que Deus fez com que aquela quantidade de água seja salgada? Né? Existem vários motivos, né? Mas eu vou citar aqui um. Queridos, o mar é um lugar de navegação. Os navios precisam cortar o oceano. Né? Existe mais motivos, vou citar um. Mas imaginou se a água do mar fosse uma água doce? Quando a temperatura chegasse a 0 grau, o que ia acontecer com a água? Iria congelar. Ela sendo salgada, ela não vai congelar com 0 grau. Ela vai precisar de temperatura muito mais baixa para congelar. Cuidado de Deus. Você imaginou você sair daqui, pegar um transatlântico e vou viajar. Chegará menos 15 graus. O navio para. Vamos precisar ficar aqui vários dias para a água descongelar, para você seguir sua viagem. Também serve para controle da temperatura da terra. Queridos, tudo Deus fez com muito cuidado.
Que perfeição, irmãos! Que perfeição que Deus fez! Agora, sair dizendo aí, aleatoriamente, sem ter uma consistência, uma análise aprofundada, dizer que isso aí é fruto do acaso, é muito pouco, né, irmãos? Mas existe também outros motivos, né? E que o mar tem essa característica, que nós não temos tempo para passar por aqui. Mas vamos aqui continuar, né? Criação do ser humano. A raça humana teve a sua origem em Deus, através de Adão. O ser humano foi criado no 6º dia, como a coroa de toda a criação, e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. A frase, façamos o homem, quer dizer, vamos fazer um ser humano, pois o termo hebraico usado para o homem é Adam, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus se constitui em macho e fêmea. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus fez um pouco menor do que os anjos. Só Deus para poder fazer isso, viu, irmão? Só Deus para poder fazer isso. Agora, nós não temos aqui tempo para falar um pouco desse homem, a perfeição da máquina humana. O irmão sabe que a ciência, através de estudos e assim sucessivamente, vários estudos, tenta se aproximar uma mão mecânica. Uma mão mecânica. Eu não sei que grau de liberdade está hoje, mas quando eu estudava, parece que estava em 8 graus de liberdade, coisa meia próxima, que significa ser movimentos de um braço, no sentido de você levantar a mão, fazer esse movimento, fazer esse movimento, fazer esse movimento, isso chama-se grau de liberdade. Ou seja, um braço mecânico vai pegar uma peça e colocar em outro lugar, ou seja, uma mão mecânica que vai estar trabalhando em produtividade. Um sistema mão-robô. O braço mecânico, irmãos, tem, para cada grau de liberdade, é um trabalho muito delicado para você conseguir travar um lado e abrir só o outro, e segurar assim sucessivamente todas as mensagens e para que a coisa fique dentro de um controle. Cada grau de liberdade exige um estudo muito aprofundado. O braço humano, irmãos, tem 106 graus de liberdade. Um braço humano. Ou seja, a sua mente faz com que esse braço se movimente em 106 posições para que você possa dirigir, você possa trabalhar. Olha minha mão movimentando. Olha quantas liberdades tem minha mão e só o meu cérebro dando todos os comandos para que o meu braço possa se movimentar da posição que eu quero de uma forma muito rápida e responda uma velocidade muito grande. Sabe quem fez isso, irmãos? Foi Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Agora você vai ver aquele moço à noite tocar isso aqui, aí a complexidade é maior ainda. Ele movimenta os 2 braços simultaneamente e vai movimentar os 2 pés. Agora, irmãos, imagine quantos graus de liberdade ele está usando simultaneamente. Vai fazer isso lá você agora para você ver se você consegue. Mas em poucos trabalhos que ali estudando, ele consegue fazer simultaneamente todos os movimentos. Quem colocou isso na mente humana? Deus. Deus. Ele pode fazer, ele faz, porque ele é Deus. Aleluia! Glória ao Senhor para sempre. E às vezes você passa aqui e vê os músicos tocando,
instrumento de corda, violino, e ele vai ali com o pé aqui, ó, a mão aqui, e o olho ali, e a coisa vai, a melodia vai funcionando. Tudo de uma forma sincronizada, dentro do tempo, do ritmo certinho, porque Deus deu a capacidade, deu inteligência para tal, fazer isso. E quando o homem vai fazer isso mecanicamente, ele vai encontrar grande dificuldade. Sem falar do olho humano, irmão. O olho humano, a capacidade que ele tem de puxar a imagem, raciocinar, fazer a leitura. Bom, vamos parar por aí, né? Vamos para a nossa conclusão. Os ensinos inadequados sobre o Deus e Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é criador de todas as coisas no céu e na terra. Trata-se de um resumo de que ensina a Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater as indiferenças religiosas, o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado os vizinhos, colegas de escola e também no trabalho. Que Deus, queridos, venha nos abençoar e que nós possamos a cada instante estar glorificando a Deus, irmãos. Isso que eu acho mais lindo. Tudo que você vê de lindo, tudo que você vê de belo, seja Deus ter criado, ou o homem ter colocado a mão e feito muito bonito, porque Deus deu a ele a capacidade. Deus deu a ele a capacidade. Pode ler, querido, pode ler. Pode ler. A paz do Senhor, irmãos. Quando o pastor estava falando sobre o poder de Deus e a liberdade que Deus nos deu, Deus colocou no meu coração de deixar um convite para todas as pessoas que, infelizmente, através de alguma luta, através de alguma prova, chegou ao seu limite. Porque aqui nós vemos a grandeza de Deus, pastor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 26, está escrito assim: E disso a um fez toda geração do homem, para habitar sobre toda a face da terra, determinando o tempo já dantes determinados do seu limite, da sua habitação, para que buscasse o Senhor nosso Deus. Amém. Aqui eu vejo, pastor, que Deus, sabendo a mente humana, sabendo que o homem, através da liberdade que Deus iria dar, o homem poderia tentar se exaltar um pouquinho e desacreditar da existência de Deus. Então Deus coloca o limite, para quando ele chegar ao limite, ele não desistir. Ele entender que existe um Deus ilimitado. Amém. Quantas pessoas que chegou ao seu limite. E hoje Deus convida você para não desistir. Busca Ele. Porque Ele é o Deus ilimitado, o Deus do impossível. O Deus que pode mudar a tua vida e a tua história. Amém? Amém. Fica com essa palavra. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra, irmão? Tão maravilhosa. Irmãos, vamos nos aproximar de Deus. Cada instante. Se aproxima de Deus e você vai contemplar mais belezas ainda, coisas lindas, maravilhosas que Deus tem para lhe oferecer, para lhe mostrar. O apóstolo São Paulo diz que as coisas belas ainda estão por vir. Amém? Aquilo que o coração ainda bateu mais forte, que você ainda nunca viu, a sua mente, os seus olhos não presenciou ainda, Deus ainda tem reservado para aqueles que o amam. Tem coisas belas aí, irmãos, esperando os seus filhos. Amém?